Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Na última quinzena, o fogo se espalhou pelo Pantanal, mas foi controlado em grande medida, felizmente. Só que é agora, na quinta-feira, dia 18 de julho, que o bioma entra em alerta máximo de risco de incêndio. Então ainda é preciso ter todo o cuidado com a situação. Além disso, no Brasil, de sul a norte, comunidades indígenas sofrem ataques em disputas fundiárias e devastação de territórios pelo garimpo. Mesmo assim, a verdade é que as comunidades indígenas e que conhecem e podem nos mostrar muitos caminhos promissores no enfrentamento à crise climática. Ao redor do mundo, infelizmente, destaque para alguns retrocessos na transição energética. Google se afasta de sua meta de net zero e empresas de petróleo dos Estados Unidos voltam a crescer depois de anos operando com prejuízo. Por fim, resta dizer que as Olimpíadas estão logo ali e que o rio Sena foi despoluído, que seja o início de uma etapa com a despoluição de muitos outros rios em todo o mundo. Eu sou a Marina, pesquisadora de uma vida mais natural e mestranda em Ciência da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dallavec, jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Relações Internacionais, com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Então, bora começar? Vamos lá. Como sempre, primeiro vamos falar de Brasil, começando com um giro rápido apresentado pelo Xande. A partir da quinta-feira, dia 18 de julho, o Pantanal entra em alerta máximo de risco de incêndio. Na região, que foi severamente afetada no último período e mobilizou uma força-tarefa para lidar com o fogo, 24 incêndios ainda continuam ativos, sendo 22 deles já controlados. Em outro tópico, nos primeiros dias de julho, pelo menos 3 comunidades indígenas, cada uma em um estado da federação, sofreram ataques armados. Uma comunidade caingangue esteve sob ataque nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, 9 de julho, pessoas armadas passaram em frente aos barracos da retomada Fagnor, em Pontão, no Rio Grande do Sul, e dispararam rajadas de tiros sobre o acampamento. Na madrugada de sábado, dia 13 para domingo 14, homens armados atearam fogo em um veículo da comunidade que estava estacionado no local, enquanto os membros da comunidade se abrigavam do tempo frio e chuvoso dentro dos barracos. No sábado, dia 13, no oeste do Paraná, entre os municípios de Iguaíra e Terra Roxa, indígenas do povo Avá-Guarani tiveram seus locais de refúgio queimados e um missionário do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, foi ameaçado e perseguido. Já no domingo, dia 14, em Douradina, no Mato Grosso do Sul, uma comunidade Guarani Caiová foi atacada e um indígena foi baleado. Como sempre, disputas fundiárias motivam os ataques. Ministério do Meio Ambiente de Bolsonaro apagou 30 anos de documentos. Gente, eu sei, eu fui, eu tava, porque em meio ao meu TCC, documentos simplesmente sumiram do ar, sites mudaram completamente, então, assim, vivenciamos, sentimos os efeitos disso na pele. Mas, brincadeiras à parte, segundo uma matéria do Eduardo Barreto para o jornal Metrópolis, durante o governo Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente retirou do ar documentos de quase 3 décadas da pasta, incluindo documentos referentes ao Plano Brasil 2040, aquele que a gente comentou bastante no período das enchentes do Rio Grande do Sul. Servidores do atual Ministério do Meio Ambiente afirmaram reservadamente ao Eduardo Barreto que, durante o governo Bolsonaro, o site do Ministério foi transferido de endereço e vários documentos ficaram extraviados. Segundo eles, o apagão de dados foi bem além do Plano Brasil 2040 e diversos outros documentos, incluindo coisas que vinham desde a fundação do Ministério em 1992, também ficaram perdidas. E isso vai desde documentos sobre áreas protegidas por leis ambientais até pesquisas que embasam políticas públicas e estudos acadêmicos. E os servidores também disseram que os principais documentos agora estão sendo recuperados pelo atual governo. Isso me parece um exemplo típico de incompetência, eu acho, mais do que alguma coisa proposital, me parece isso, vamos mudar o site, vamos modernizar o site e nesse meio tempo perde tudo que tem dentro do portal antigo, né.
Só para dizer que eu também fui vítima disso, também procurei documentos que estavam lá num dia e no outro não estavam mais lá. Bacia Amazônica já é a segunda bacia hidrográfica mais poluída do mundo, alertam pesquisadores. Tá, ô Xande, agora tu me ajuda, ó. Segundo uma matéria da Cristiane Przybylski, é isso? Lishibsky? Przybylski? Então, Cristiane Przybylski, publicada no O Eco na última quinzena, se estima que 182 mil toneladas de plástico sejam lançadas por ano nas águas da Amazônia brasileira, o que faz dela a segunda bacia hidrográfica mais poluída do mundo. Esse dado é do José Eduardo Martinelli Filho, que é professor da UFPA, a Universidade Federal do Pará. De acordo com ele, além do plástico que é descartado pelas cidades da região amazônica no Brasil, também tem o plástico que vem de países vizinhos, como a Colômbia e o Peru. E aí, uma coisa muito importante de destacar, principalmente para a gente que está falando sobre esse assunto desde o Sul e o Sudeste, é que o problema do descarte inadequado do plástico é potencializado pelo saneamento precário da região amazônica, que é imensa e sofre com dificuldade de acesso a muitos serviços básicos. Então, olha as estatísticas, que loucura. 70% das cidades da Amazônia brasileira não possuem tratamento de água e apenas 2,6% dos municípios apresentam condições adequadas de saneamento básico. E bom, gente, aí os impactos disso a gente já sabe, né? São sempre sentidos primeiro pelos animais que vivem ou se alimentam nessas águas. Inclusive, a matéria cita que tem uma pesquisa da UFPA, que ainda não foi publicada, que mostra que regionalmente 66,6% dos ninhos de japu, que é um pássaro típico da região, contém fibras emaranhadas e cordas plásticas. Mas é claro que, eventualmente, não demora muito, esses impactos também são sentidos pelas pessoas que vivem nessa região, que bebem dessas águas ou que usam essa água como fonte de alimento, ou mesmo que seja só para lazer, ainda é um problema, porque ninguém quer ficar nadando na água num rio cheio de lixo plástico, né? Fiquei chocada com essa informação agora, não fazia ideia. E, enfim, além do saneamento, eu também tenho o recolhimento de lixo, né? Separação de lixo. O plástico tem chegado muito facilmente nas comunidades mais isoladas, imagino, e não só nas mais isoladas, né? Em comunidades menores, assim, vamos pensar que o recolhimento de lixo também não seja, nas quais o recolhimento de lixo não é tão organizado, ou se é que existe recolhimento de lixo, separação de lixo, e tudo muito perto da água, né? Tudo muito perto de rios, tudo muito perto de mananciais diversos. E é incrível, né? Porque, assim, essas coisas chegam fácil, mas o serviço não chega nunca. Nunca. Anos e Uhum, anos não chega. uhum. Garimpo já devastou 417 hectares em 3 terras indígenas só neste ano. O levantamento do Greenpeace Brasil monitorou via satélite territórios Kayapó, Munduruku e Yanomami e identificou que o garimpo devastou, entre janeiro e junho deste ano, um total de 417 hectares nessas terras indígenas. O dado, segundo a organização, alerta para o fato de que, apesar dos esforços empreendidos pelo governo Lula para coibir a atividade, ainda há muito a ser feito. E o levantamento aponta que os índices de desmatamento dentro dos territórios diminuíram de forma expressiva em comparação a anos anteriores. Porém, os garimpeiros têm aberto novas áreas perto de regiões já exploradas, porque isso dificulta a detecção por imagens de satélite. Eles ficam bem pertinho das áreas que antes tinham sido debeladas, digamos assim, e aí com o satélite fica mais difícil detectar essas áreas. E tem um outro número que saiu recentemente sobre o aumento do garimpo na Amazônia, que é um levantamento da plataforma Amazon Mining Watch, que daí não é só da Amazônia brasileira, é da Amazônia geral, assim, de toda a área, todos os países que compõem a Amazônia, e esse levantamento mostra que em 2018 a Amazônia registrava 963 mil hectares desmatados pelo garimpo ilegal, de acordo com imagens de satélite da Agência Espacial Europeia. E em 2023, no ano passado, 5 anos depois, a devastação continuou e chegou a outros 944 mil hectares. Eu quero chamar atenção para a palavra outros, são outros 944 mil hectares, ou seja, a área praticamente dobrou de tamanho em 5 anos. E, bom, e só para lembrar, né, o que a gente fala aqui sempre quando a gente fala de garimpo,
que o impacto do garimpo vai muito além do desmatamento, né? Ele traz junto uma crise que é social, que é ambiental e que é muito difícil de ser contornada, não só pela contaminação de rios e mananciais que estão próximos né, rios que escorrem para outros locais e contaminam animais, contaminam pessoas, mas também crise social pelo tipo de atividade que isso traz e a cooptação de comunidades, às vezes, para tráfico ou combustível, venda de combustível, ou mesmo o do garimpo em si, que é ilegal. Enfim, a crise tem várias camadas quando se fala de garimpo ilegal. Isso que tu tá falando, né, também dificulta não, mas impõe mais um desafio para a desarticulação, que é o que acontece nessas regiões depois que o garimpo sai, porque quando é muito intenso, ele chega e meio que a região inteira passa a girar em torno disso, né, porque é inevitável, tá circulando muito dinheiro. E aí, é como tu falou, enfim, muitas pessoas são cooptadas e acabam entrando de alguma forma, se relacionando de alguma forma, nem que seja com coisas muito simples, do tipo vender comida e vender marmita para um garimpeiro, né? Mas e aí depois que tem uma operação e desarticula tudo isso e eles saem, as pessoas que acabaram nos últimos anos voltando a sua vida para isso, né? Ficam, de certa forma, sem ter o que fazer, né? Ou perdem um sustento. Então, isso é mais um desafio na hora da desarticulação também. E tem que se pensar em formas de que as pessoas, as comunidades próximas tenham formas de vida, tenham formas de ganhar a vida, né, de outras maneiras que não estejam relacionadas ao garimpo. Por isso que a bioeconomia tá aí, né? Inteligência artificial compete com humanos por água. Bom, essa notícia, comentário, está na parte de Brasil, porque esse é um tema no qual o Brasil deve se envolver bastante nos próximos anos. Por quê? Porque nós somos o maior detentor de água doce do mundo, com 12% das reservas globais. Mas, voltando à inteligência artificial, como é que isso funciona e por que que isso depende, qual é a relação com a água, né? O Ronaldo Lemos, que é um advogado e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, falou recentemente na sua coluna da Folha de São Paulo sobre o uso da água para o funcionamento da inteligência artificial, e eu queria trazer para vocês alguns pontos que acho bem importantes sobre o que ele falou. Bom, são 3 fatores para que a inteligência artificial possa funcionar: chips, eletricidade e água doce. Da energia, a gente já ouve muito falar, da grande quantidade necessária para se manter data center, etc. Inclusive, a gente vai falar um pouco disso depois, em relação ao Google, mas em geral, pouco se fala sobre o consumo de água. A informação que mais se encontra é de que uma empresa de inteligência artificial bebe, entre aspas, uma garrafa de 500 ml de água a cada 10 perguntas feitas na sua plataforma. Ou seja, tu faz 10 perguntinhas para o chat GPT e pronto, lá se foi meio litro de água. Mas o Ronaldo Lemos traz uma diferenciação relevante quando se fala disso, que é sobre os tipos de uso da água. Uma coisa é remover a água da natureza, como quando a gente escova os dentes e depois a água volta com impurezas, mas que com um tratamento adequado ela pode ser reutilizada. O outro tipo de uso é o consumo de água, que ao invés de devolver a água, ela evapora. Então, ela muda de estado e se perde, digamos assim. Os data centers usados pela inteligência artificial fazem as duas coisas. Eles removem a água da natureza, devolvendo parte dela com impurezas, e consomem outra parte que evapora. Um estudo do ano passado apontou que só o treinamento do GPT-3 feito nos Estados Unidos provocou a evaporação de 700 mil litros de água. Na média, dependendo da temperatura que tem no exterior também, um data center pode evaporar até 9 litros por cada quilowatt-hora de energia usada. E também tem. É, é bastante. E também tem os chips. Produzir os chips também usa quantidades enormes de água pura. Uma fabricante de chips retira vários milhões de litros de água do ambiente por dia. A parte que retorna pode conter metal tóxico, que também requer um tratamento especial e complexo para que ela possa ser reutilizada. A parte consumida, que é a que evapora, é difícil de determinar
já que não há informações disponíveis nem obrigações de transparência nesse sentido na maioria das empresas. As empresas de tecnologia que possuem políticas de transparência ambiental têm reportado aumento no consumo de energia, de água e de emissões de carbono. A Microsoft, por exemplo, reportou a remoção de 12,9 bilhões de litros de água só no ano passado e 7,8 bilhões de litros consumidos, um aumento de quase 50% desde 2020. E vale lembrar que a água disponível para uso humano é a mesma água e é limitada. A inteligência artificial, portanto, está competindo conosco pelo mesmo tipo de água. E tudo isso é extremamente importante para o Brasil, justamente pela quantidade de água doce que a gente tem. É necessário que a gente, enquanto país, né, pense em como a gente vai gerir essa água doce da melhor forma, porque, segundo o Ronaldo Lemos, na coluna dele para a Folha, a possibilidade de a gente se tornar um país central para a inteligência artificial, justamente por causa da água, mas como fazer isso sem que sejamos, de alguma forma, mais uma vez, alvo de algum tipo de extrativismo com o uso da nossa água, né? Como fazer isso promovendo qualidade de vida e sustentabilidade para as pessoas que estão aqui? Acho que é um desafio bem grande. Se a gente não tomar cuidado, vai ser aquela coisa, né? Todo mundo batendo palma que o Brasil tá virando um hub de inteligência artificial, mas ninguém pensando sobre, enfim, a água, que é o nosso maior ativo. A gente já está usando a nossa água para soja e commodities em geral, né? A gente está vendendo a nossa água baratíssimo nas commodities, enfim, Vendendo nossa água a preço de soja. mais uma. Talvez vender a preço de Isso. inteligência artificial seja um pouquinho mais caro em dólar. Mas o que fica para mim É. é que sempre que alguém, seja por ignorância, por ingenuidade ou por enganação mesmo, tenta vender que, enfim, essas grandes inovações tecnológicas contemporâneas, etc., é que vão nos dar um caminho para, enfim, enfrentar a crise climática, a gente não pode comprar, assim, porque elas não vão, né? Esse não pode É. ser o caminho do enfrentamento da crise climática, porque, enfim, porque isso, via de regra, produz mais devastação em vez de, enfim, em vez de regeneração de qualquer tipo. Uma coisa que eu achei interessante, Veridiana, não sei se tinha alguma coisa sobre isso no que tu leu, que, assim, a gente tá falando de uma evaporação de água muito significativa, né? E quando tu coloca água na atmosfera, tu, enfim, mexe com o equilíbrio atmosférico. Então, isso também vai ser uma coisa bem interessante para os próximos anos. Assim, né? Como é que isso vai influenciar o regime de Não tinha chuva e nada tal. sobre isso, mas eu também pensei, também fiquei pensando, será que não tinha como fazer em sistemas fechados? Sei lá, viajando, né? Talvez não tenha, mas enfim. Pois é, né? Faz esse sistema fechado, É, deixa a água voltar, enfim, sei lá. Deve é. ser mais caro, né? É, Tudo dá para fazer. Os caras abrem o Panamá no meio, conectam um oceano no outro, tudo dá para fazer, mas É. custa mais caro. Reportagem mostra a degradação da paisagem da obra Grande Sertão Veredas. Uma série de reportagens do jornal O Estado de Minas mostrou como a natureza imortalizada no livro clássico de Guimarães Rosa está sendo destruída pela ação humana e por eventos climáticos extremos. Então, essa parte aqui é mais uma dica mesmo para quem quiser, porque está bem interessante a série de reportagens, graficamente, o que eles produziram, tem vídeos. Então, enfim, só contextualizando um pouquinho, o Guimarães Rosa percorreu o interior de Minas Gerais no início dos anos 50, 1950, para observar a terra, a flora, a fauna e as pessoas que o inspiraram para escrever uma das obras-primas da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. Veridiano, Oi. para observar as pessoas e para conviver com elas. Ele era médico também, para atender as pessoas, né? É Assim, verdade. Ele não, foi não numa foi só uma caravana, viagem né? de campo de observação. sim, não é só um naturalista. Não é Isso. Agora, então, 70 anos depois, os repórteres Alexandre Guzanchi, Luiz Ribeiro e Matheus Parreiras percorreram quase 5.000 quilômetros e 55 cidades do sertão mineiro, da Bahia e de Goiás, mostrando como estão os lugares que, pelas características de brejo, com água de nascente, sombra garantida pela vegetação, eram os refúgios dos personagens de Grande Sertão Veredas.
Hoje, muitos desses lugares foram atingidos por queimadas, pelas secas e pelo agronegócio, e a reportagem está bem legal, tem vídeos com entrevistas com as pessoas, então está bem interessante. E a gente vai deixar aqui o link para quem quiser assistir e acompanhar e ver a série de reportagens. Bom, agora vamos falar de mundo, começando pelo nosso tradicional giro de notícias apresentado pelo chat. Nos primeiros dias de julho, o furacão Beryl atingiu diversas ilhas do Caribe, regiões da América Central e até o Texas, no sul dos Estados Unidos, provocando destruição de ilhas inteiras, evacuação de pessoas e todo tipo de problemas. Os eventos mais graves ocorreram no arquipélago de São Vicente e Granadinas, onde 2 ilhas foram praticamente destruídas. A depender do impacto sofrido em cada local, a recuperação, a reconstrução e a adaptação das regiões levará meses inteiros ou mesmo anos. A Sicília, ilha da Itália no Mediterrâneo que fica em frente ao bico da bota, se pensarmos no mapa da Itália, bem coladinha à Itália continental, enfrenta um processo de desertificação que está inviabilizando a criação dos fazendeiros locais. Desde 2003, o regime de chuvas no local se reduziu em 40% e previsões apontam que 1/3 da região se tornará deserto até 2030. Com isso, fazendeiros estão encerrando suas produções e criações e, em muitos casos, saindo da ilha. Naturalmente, esses efeitos se espalham também para outros setores da atividade econômica e da vida na região. Durante a última quinzena, uma onda de calor atingiu os Estados Unidos e viajou do oeste para o leste do país, causando sofrimento e mortes em todo o seu caminho. Até o momento, apenas em julho foram registradas pelo menos 37 mortes causadas por essa onda de calor. Agora, como sempre falamos, as ondas de calor são o evento climático extremo mais letal de todos, e é provável que haja ainda a confirmação de mais mortes causadas por essa onda de calor. Isso ocorre em função da letalidade do fenômeno de fato e também do tempo necessário para a perícia poder confirmar a causa das mortes. Segundo cientistas climáticos da World Weather Attribution, ondas de calor mortais como essa se tornaram 35 vezes mais prováveis em função do aquecimento global causado pelo homem. Entenda-se, em função da queima desenfreada de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial. Por fim, na Coreia do Sul, chuvas extremas, do tipo que se vêem uma vez a cada 200 anos, segundo um funcionário da agência meteorológica local, mataram 4 pessoas. Na quarta-feira, dia 10 de julho, choveu mais de 130 milímetros em uma hora, sendo esse volume equivalente a mais de 10% da média anual de precipitação na região. Infelizmente, apesar de declarações em contrário, como a que eu mencionei agora há pouco, a Coreia do Sul já havia passado por chuvas extremas e enchentes em 2022, há apenas 2 anos, quando houve pelo menos 11 vítimas fatais. Gente, vocês, só pra finalizar aqui, vocês devem ter visto, seja esse ano passado, várias matérias que falam sempre como julho costuma ser o mês mais quente do ano, julho é o mês mais quente do ano, foi o mês mais quente do ano. Muitas vezes julho é o mês mais quente do ano. Por quê? Porque existe uma diferença, e isso às vezes é meio contraintuitivo pra gente que tá no Brasil, ou enfim, que tá na metade sul do planeta, né? Existe uma diferença na quantidade de terra e não água, né? Que existe em cada hemisfério. É hemisfério? Tá, desculpa, sou meio ruim em geografia. Existe uma diferença na quantidade de terra que existe em cada hemisfério. E a terra aquece mais. Então, quando a gente tem o verão do hemisfério norte, lá a gente tende a ter mais terra aquecendo. No caso, tende não, a gente tem mais terra aquecendo, porque eles têm mais área de terra. E aí, então, julho costuma ser o mês mais quente do ano lá por causa disso, por causa desse acúmulo de calor na Terra que é diferente do acúmulo de calor aqui. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, acho que aqui no Brasil, né, a gente tem dificuldade de conceber essa ideia, porque a gente sempre acha que nosso verão é muito pior, ou que nossas temperaturas aqui são muito piores. Mas é que na metade norte, como eles têm mais terra, fica mais quente, acumula mais calor.
Desmatamento na Colômbia atinge mínima histórica em 2023. A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhammad, disse em uma declaração na segunda-feira, 8 de julho, que o desmatamento no país caiu de 1.235 km² em 2022 para 795 km² em 2023, o que é de fato uma redução bem significativa percentualmente, né? O atual governo do presidente Petro foi eleito em 2022 com um discurso ambiental bem importante e a gente até repercutiu aqui num dos primeiros episódios do nosso Futuro em Comum o discurso que ele fez na Assembleia Geral da ONU em 2023, que falou muito sobre a pauta ambiental, né? Mas bom, nesse primeiro ano, parece que a promessa foi cumprida. Segundo eles, a queda do desmatamento se deve ao avanço nas conversas de paz entre o governo e os grupos armados das regiões em questão, assim como o fornecimento de incentivos financeiros para que fazendeiros e agricultores da região da Amazônia colombiana ajudem com a conservação da mata. Porém, sempre tem um porém, né, infelizmente, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia também já falou que as taxas de desmatamento voltaram a subir esse ano devido aos efeitos do El Niño no país, que, como a gente está vendo aqui no Brasil também, está deixando a região amazônica mais seca e suscetível a incêndios. Então, é isso, né? Veremos o dado do final do ano para ver se eles conseguiram, por mais um ano, conter o desmatamento. Reduzir, né? O desmatamento, que é o objetivo deles. Google caminha na contramão da sua meta de net zero e coloca a culpa na inteligência artificial. Ó, gente, então já que a Veridiana falou de inteligência artificial no Bloco do Brasil, eu quis copiar ela e também quis trazer uma notícia sobre esse assunto para vocês. Um relatório publicado pela empresa, Google no caso, na terça-feira, 2 de julho, mostra que eles não estão nem perto de alcançar a meta ambiciosa de net zero até 2030 que eles tinham estabelecido em 2021. Mas enfim, quando eles estabeleceram essa meta, ela foi considerada um dos compromissos climáticos mais significativos da indústria e a empresa foi vista como uma líder nesse sentido. Porém, o relatório que foi publicado agora mostra que as emissões da empresa não só não diminuíram, como aumentaram em 48% quando comparadas com o ano base de 2019. E segundo eles, isso se deve à quantidade de energia que é necessária para rodar os centros de dados, data centers, que alimentam a inteligência artificial. No caso deles, grande parte da energia usada para esses centros de dados ainda vem do carvão ou do gás natural, ou seja, são energias bem poluentes. E tá aí, ó, mais um motivo para fazer essa galera vir pro Brasil, ó. Ainda vão vir pro Brasil para usar água e ter energia limpa para colocar no seu relatório de sustentabilidade. E aí eu acho engraçado que tem uma declaração da diretora de sustentabilidade do Google, a Kate Brand, para a Associated Press, que diz, e ela, né, uma declaração na qual ela diz que a meta de net zero para 2030 é muito ambiciosa e que eles vão ter que navegar muitas incertezas para chegar lá, como as incertezas a respeito dos impactos ambientais da inteligência artificial. Mas assim, gente, fala sério. É a diretora de sustentabilidade do Google e é isso que ela tem para dizer sobre esse assunto. Assim, a gente já sabe que é desafiador, a gente já sabe que... Na verdade, eu nem acho uma meta tão ambiciosa sendo o Google, porque eles têm todo o investimento do mundo, mas, enfim. A gente já sabe isso, o que a gente quer ouvir dela, que é a diretora de sustentabilidade do Google, é o que eles vão fazer para alcançar essa meta, né? Enfim, para fechar, especialistas no assunto dizem que o avanço da inteligência artificial pode colocar em risco toda a transição energética que precisa ser feita em escala global. Tanto é que, a Agência Internacional de Energia diz que a demanda por eletricidade pode dobrar até 2026 por causa da inteligência artificial. Agora, gente, imagina, precisamos de uma transição energética, enquanto isso também podemos dobrar a nossa demanda de energia elétrica num período de só 2 anos. É inacreditável. E 2, a Google não é a única que está enfrentando esse desafio. As emissões da Microsoft também subiram 29% acima da linha base de 2020, segundo o último relatório de sustentabilidade que foi publicado por eles. Só gostaria de fazer um comentário que não pode ser, eu não aceito, para mim não pode ser, que é por causa da inteligência artificial que a demanda por eletricidade pode, né, tipo assim, ela pode dobrar especificamente nessa projeção, mas eu quero dizer que assim, a gente tem
historicamente, desde a Revolução Industrial, uma demanda energética cada vez maior, que cresce sempre, ano após ano, e Mas é continua crescendo. elétrica. O que eu acho é que dessa vez foi a inteligência artificial, em outras ocasiões pode ter sido outro advento, mas a gente está sempre fazendo coisas novas que demandam energia, nesse caso energia elétrica, enfim, e a gente está sempre preocupado com essas coisas em vez de estar preocupado em como lidar com os ecossistemas de uma forma que a gente consiga viver neles bem, né? Então, enfim, foi a inteligência artificial, parece que está sendo a inteligência artificial nesse processo que está ocorrendo mesmo agora, enquanto a gente fala, mas se não fosse a inteligência artificial, seria outra coisa e a gente ia aumentar a demanda energética, porque parece que as elites decisórias só conseguem pensar em formas de aumentar a demanda energética, não conseguem pensar em outras coisas. Só conseguem pensar em formas de aumentar o seu lucro. Por consequência, a demanda energética. É que elas só conseguem pensar dentro de uma lógica. Até hoje. Só conseguem pensar dentro de uma lógica que é o meio ambiente a serviço da economia, né? E não a economia a serviço de manter a nossa vida num nível legal, seguro, estável. Cada vez que eu vejo essas revisões de relatório de sustentabilidade e de net zero, que a gente já deu alguns aqui ao longo do podcast, sempre tem alguém que está revisando. Ah, não, dessa vez não vai dar, vamos ter que espichar mais um pouquinho, vamos baixar a ambição. Eu lembro do livro do Luiz Marx, O Decênio Decisivo, que ele fala, enfim, ele fala também dos governos nesse sentido, e principalmente os governos dos países ocidentais, que é isso, a gente coloca uma meta lá em cima, que parece tudo lindo, agora a gente vai resolver, e 2 anos depois a gente revisa a meta, a gente baixa a meta, então aqui não é dobrar a meta, aqui é o contrário, a gente corta a meta pela metade, e é isso, e parece que tá tudo bem, porque daqui a 6 meses eles vão vir com um anúncio como se fossem resolver o problema, de alguma forma. Sim, a meta ambiciosa só é importante para o press release. É exatamente isso. Acho que enquanto não tiver algum tipo de sanção real, assim, não vai mudar. Agora, como implantar uma sanção de algum tipo, seja por país, né, e quais seriam os critérios para isso, é claro que é muito complexo. Mas e para as empresas também, enquanto eles não sentirem no bolso, acho que não vai mudar. Eu acho triste um pouco a gente, né, assim, sempre ter que voltar para essa dependência da questão financeira só, né? Mas a gente sabe que no fim do dia é isso. Assim, o que rege as escolhas, então enquanto não passar por aí, não vai fazer diferença. Inclusive falaremos mais sobre isso agora, então vai, gente. Empresas de petróleo dos Estados Unidos crescem, enquanto o mundo pressiona por energia limpa. Vamos lá. Apesar de todo o foco em uma transição energética, a indústria de petróleo dos Estados Unidos está em alta, extraindo mais petróleo bruto do que nunca do xisto sob o solo do Texas. Depois de anos de prejuízo com perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, o fracking, as empresas voltaram a dar lucros robustos esse ano. As ações de algumas empresas de petróleo e gás, como a ExxonMobil e a Diamondback Energy, estão em níveis recordes ou perto disso, né, no valor das ações. Drill, baby, drill! Não, de jeito nenhum. Mas é só bom lembrar que, né, depois de anos de prejuízos, porque, enfim, provavelmente quando a gente abre um MEI para fazer bolo e vender na vizinhança, a gente não tem condição de sustentar o negócio com anos de prejuízos, né? Negócios que têm anos de prejuízos e se sustentam porque, na real, a quantidade de capital, grana, como a gente queira chamar, que tem ali Resíduos. é tamanha que dá para operar no negativo por anos a fio sem problema, porque, enfim, uma hora volta, não tem problema, tá no prejuízo, mas segue rodando. É isso aí. Aí o renascimento da indústria, os prejuízos aconteceram principalmente na pandemia de Covid, né, que teve uma baixa no petróleo, enfim, e agora se recupera em parte por causa da guerra Rússia-Ucrânia. E, enfim, os preços do petróleo nos Estados Unidos têm girado em torno dos $80 o barril desde o início de 2021, em comparação com $53 o barril nos 4 anos anteriores.
O fato de que o preço e a demanda por petróleo têm sido tão fortes sugere que a transição para energia renovável e veículos elétricos vai levar mais tempo e vai ser mais turbulenta e complicada do que o esperado. Mas não é só nos Estados Unidos, inclusive na América Latina, o movimento pró-fósseis também tem se intensificado. Uma matéria do Guardian mostrou que pelo menos 16 dos 33 países da América Latina e do Caribe estão envolvidos em cerca de 50 novos grandes projetos de petróleo e gás. De acordo com o último relatório da Agência Internacional de Energia, a produção na América Latina e no Caribe, que era de 8 milhões de barris por dia em 2022, vai crescer 5,8 milhões de barris por dia até 2028. Com o aumento da produção em países como Brasil e Guiana e novos projetos em toda a região, os países que não pertencem à OPEP estão fortalecendo sua posição no mercado de petróleo e gás, desempenhando um papel crucial na mudança geopolítica do petróleo e do gás em todo o mundo. Que momento para a gente desempenhar um papel de mudança geopolítica, gente. Com isso, com os combustíveis fósseis. Não, e ainda estamos sob a ameaça da famosa doença holandesa, né? Doença holandesa, é esse o nome, né? Que dá um medo quando lê isso aí. Doença holandesa, não, é que, enfim, o meio que aconteceu com a Venezuela, de quando a doença que vem de quando tu tem um recurso natural muito valioso e daí tu volta toda a economia do país para extrair ele, vender ele e tu desestrutura O doença todo o resto. holandesa vem por causa das tulipas, né? Existiu um boom de venda de bulbos de tulipas, sei lá quando é que foi isso, uma super valorização das tulipas até que caiu, não sei. E aí todo mundo vai, né, produz tulipas, a economia inteira do país gira em torno disso, e daí quando desaquece o mercado das tulipas, o país está desestruturado porque tudo se voltou para isso. E ouvindo essas notícias, dá um medo, assim, porque a gente vê que muitos governos estão justamente pensando em apostar todas as fichas no petróleo. Se eu tiver que escolher, eu fico com a desestruturação da Holanda e não com a desestruturação da Venezuela, tá? Que acho que a Holanda deu um jeitinho aí. A Holanda deu um jeitinho, a doença foi bem menos ruim na Holanda do que Então, na mesmo Venezuela. que o mercado mundial de combustíveis fósseis comece a encolher até o final da década, isso é o que prevê a Agência Internacional de Energia. Países como Brasil, Guiana, Argentina, Equador, México, Suriname estão apostando no petróleo como fonte de riqueza, crescimento econômico e desenvolvimento. Aqui no Brasil a gente já combinou Desenvolvimento bem não entre dá, né? aspas, né? Desenvolvimento não. Então, Ou é o que a gente apostando tava no falando combustíveis antes. fósseis para fazer a transição energética, que é o que também a gente já falou aqui, né? Então, enfim, a Agência Internacional de Energia espera que a demanda global por petróleo atinja o pico antes do final da década, à medida que mais pessoas e empresas comprem carros elétricos e comecem a depender de energia eólica e solar. Mas muitos executivos do setor de petróleo e a OPEP dizem que o consumo vai continuar crescendo durante a década de 2030 e possivelmente depois disso. Como diria o Buzz Lightyear. Ao infinito, entendi. Não, o que eu ia falar é que eu acabei deixando de fora do roteiro, porque não ia dar tempo da gente falar sobre isso e se aprofundar nisso, e se precisaria se aprofundar um pouco, mas vou fazer só uma nota aqui. A Argentina está prestes a votar uma lei que também muda bastante a legislação para voltar toda a economia do país para a extração de combustíveis fósseis. Então, assim, realmente a região toda dá um medo disso, né? Não só tanto da... O quê? Tu quer me dizer que o Milei vai fazer a Argentina virar a Venezuela? Assim não dá. A minha cognição não vai tão longe. Não, porque não vai ser estatal, vai ser tudo empresa estrangeira sugando todo o petróleo dele. Ele acha que vai fazer muita diferença, mas enfim, vai dar ruim igual. Em termos climáticos e em termos econômicos, a gente já sabe que isso é o que acontece. E ainda nesse assunto das empresas de combustível fóssil caminhando na contramão da transição energética, tem uma notícia lá da Holanda sobre a Shell, que decidiu pausar a construção de uma planta de produção de biodiesel que estava sendo construída em Roterdã e seria uma das maiores da Europa. Eles disseram que essa é uma pausa temporária
para lidar com dificuldades técnicas que dificultaram o avanço da construção que começou em 2021, há 3 anos já. E uma coisa que chama atenção é que metade da produção dessa planta seria voltada para a produção de SAF, que é o combustível aéreo sustentável, né? E seria um SAF feito de restos de óleo de cozinha e gordura animal. Mas, bom, isso é mais um indício da redução do compromisso ambiental deles, que eles já vinham sinalizando com o cancelamento de um outro projeto de SAF numa ilha de Singapura e com a redução de pelo menos 200 postos de trabalho voltados para soluções de baixo carbono, né? Então, postos de trabalho dentro da empresa. Então é isso, gente. Seguindo a linha do que a Veridiana nos trouxe com a notícia dos Estados Unidos, passada a moda de anunciar grandes metas, parece que ninguém nesse meio está muito afim de realmente investir nessa tal de transição energética aí. Corte no Equador decide que poluição de rio Machangara, que passa pela capital Quito, viola os direitos do próprio rio. Em uma decisão que foi considerada histórica por ativistas ambientais, uma corte no Equador decidiu que a poluição do rio Machangara, que passa por Quito, a capital do país, viola os direitos do rio. E aqui é importante lembrar que, diferente do que a gente está acostumado no Brasil ou na maioria dos países do mundo, no Equador, os direitos à não poluição e à não degradação das entidades naturais, como os rios e as florestas, são defendidos pela Constituição. O governo municipal entrou com um processo de apelação para essa decisão, né? Mas a decisão estabelece que, enquanto a apelação tramita, a cidade já deve ir trabalhando na criação de um plano para a limpeza do rio. E a situação aqui é muito parecida com o que a gente falou dos rios da Amazônia, porque o rio começa a ser poluído já na região dos Andes, mas a coisa fica muito ruim mesmo quando ele chega na capital, porque quase toda a água da cidade que é despejada nele é água sem tratamento. Então, né, no caso, não é uma região afastada, mas ainda assim é uma região que sofre com a falta de serviços básicos como saneamento, tratamento de água. Então, tomara que a decisão se mantenha e consiga promover uma mudança significativa de fato, né? E falando em rio, não podemos deixar de falar sobre uma outra notícia. Prefeita de Paris nada no rio Sena dias antes do começo das Olimpíadas. Então, essa é a notícia de hoje, quarta-feira. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela em francês, mergulhou no rio Sena em um ato simbólico a 9 dias da cerimônia de abertura de Paris 2024 para assegurar que o rio não está poluído. Vamos lembrar que essa era uma promessa já de vários anos de despoluir o rio Sena e, enfim, parece que conseguiram. Porém, embora o estado bacteriológico do Sena tenha melhorado, ainda não está confirmado se as provas programadas para o rio poderão ser disputadas. Autoridades francesas gastaram quase 1,4 bilhão de dólares para limpar o rio, que ficou proibido para banhos durante um século devido à navegação fluvial e à poluição. Vamos torcer para que realmente ele fique despoluído, porque isso varia, né? Eu acho que é um pouco por isso que as provas não estão confirmadas. Pode ser que tenha algum problema nesse meio tempo, mas vamos torcer para que ele continue despoluído, que as pessoas possam nadar no Sena. Pois é. Eu falei pro Xande, imagina no futuro, tipo, as pessoas acordam e vão de manhã fazer a nadadinha delas no Sena. Uhum. Bom, pessoal, hoje excepcionalmente não teremos um eco ansiolítico, mas o que teremos sim é uma notícia de mundo animal que fazia tempo que a gente não trazia e ela vai ser dada aqui e comentada pelo Bruno Falcai, do Projeto Maui, @Projeto Maui, confiram lá, um projeto muito bacana. E, embora não seja exatamente um eco ansiolítico, é uma notícia de mundo animal que tem também um pezinho de regeneração, tem alguma coisinha que pode nos dar esperança. Baleia franca do Atlântico Norte é vista na Irlanda pela primeira vez em 114 anos. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Falcai, eu sou biólogo, instrutor de mergulho e o responsável pelo Projeto Maui, uma iniciativa onde o principal objetivo é falar sobre o oceano, os seres que vivem nele e fazer todo mundo conhecer o fundo do mar. Então quem quiser saber mais pode acessar a nossa página lá. A espécie em questão da notícia é a baleia franca do Atlântico Norte, né, cujo nome científico é Eubalaena glacialis. Essa espécie tem uma população de aproximadamente 400 indivíduos e por conta disso está criticamente ameaçada, mas notícias como essa ainda nos fazem ter esperança que elas não vão ser extintas.
A principal ameaça às baleias, não só essa espécie, mas as baleias e os cetáceos de modo geral, infelizmente, sempre foi a caça a esses animais. Então, até 1985 era permitido o ser humano caçar esses animais, principalmente por conta do óleo que o ser humano utilizava desses bichos. Então, aqui no Brasil e a nível mundial também. Aqui no Brasil, a gente tem um parente bem próximo dessa baleia que ocorre aqui, que é a baleia franca austral, a Eubalaena australis. E aí a gente tem outras espécies também. A mais comum aqui no Brasil que a gente encontra é a baleia jubarte, tá? Onde, assim como a baleia franca austral, ela faz uma migração das áreas de alimentação próximas à Antártica para as áreas de reprodução aqui no Brasil. Eu moro na região de Ilhabela e aqui a gente é muito privilegiado com a presença desses animais, principalmente de uns 3 anos para cá. Tem aumentado muito a quantidade de avistamento desses indivíduos, e não só dessas 2 espécies, mas de outras 10 espécies de cetáceos, né, que são as baleias, o grupo das baleias e dos golfinhos. Então aqui a gente tem um total de 12 espécies, isso é muito legal. Porém, de 1985 para cá, depois que a gente teve a proibição da caça desses animais, a gente teve um aumento significativo. As baleias jubartes, por exemplo, aumentaram de aproximadamente 1.000 indivíduos que vinham aqui para a costa brasileira, né, essa população que a gente chama de brasileira, para um pouco mais de 25 mil indivíduos atualmente. Então aumentou muito a quantidade de baleia e aumentou a quantidade de seres humanos no mar também, né? Então o encontro entre esses 2 indivíduos acaba sendo inevitável. E aí a gente tem um encontro bom, né, onde a gente faz um avistamento, consegue ver esse animal no seu habitat natural, e aí a gente tem os encontros que, infelizmente, geram uma ameaça para esses bichos. Então uma das principais ameaças que a gente tem aqui na região, aqui no Brasil, é o emalhamento por rede de pesca. Então, muitos pescadores acabam perdendo seu equipamento, né, que os pescadores querem pescar, querem caçar essas baleias, porque não vai ter comércio nenhum para isso, mas, infelizmente, a baleia não tem um GPS, não tem como ela saber onde está a rede de pesca, e, infelizmente, ela acaba se emalhando. Isso é um risco porque elas realizam grandes migrações, e ter um equipamento de pesca agarrado nela vai fazer que ela gaste muito mais energia, e se esse equipamento impede ela de subir até a superfície para respirar, né, que esses animais são mamíferos igual a gente, eles não respiram embaixo d'água. Então, esse animal não vai conseguir sobreviver, tá? Fora o emalhamento por rede de pesca, outra grande ameaça que esses animais sofrem, infelizmente, é a colisão com grandes embarcações e a poluição sonora dessas embarcações também. Então, as baleias, os golfinhos são animais que se comunicam, e se a gente tem um aparelho emitindo um som muito forte embaixo d'água, pode afetar essa comunicação entre eles, entre esses diversos grupos aí de cetáceos que a gente tem, que ocorrem aqui no Brasil e no mundo também, tá? E aí a gente tem a importância do turismo para a gente observar esses animais. Então, até 40 anos atrás, esses animais eram caçados, geravam renda para a população através da carne, mas principalmente do óleo. E agora, de alguns anos para cá, começou na Bahia esse turismo, aí tem descendo cada vez mais aqui no nosso litoral. Esses animais continuam gerando renda para a população, porém através desses avistamentos. Então, uma pessoa que vem fazer um avistamento de baleia jubarte, de baleia franca lá em Santa Catarina, ele está deixando um dinheiro na região. Ele está ficando no hotel, está pagando esses passeios, está comendo em restaurantes, fazendo girar a economia. Porque eu acredito que a gente não pode falar de conservação e excluir o ser humano dessa equação, certo? Então, quem toma essas decisões de proibições, de tudo, infelizmente, pensa em dinheiro, não está pensando só no ecossistema, pensando só nos animais. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que incluir o ser humano e incluir o fator econômico também. E é isso que eu tinha para falar sobre essa notícia, falar um pouco sobre as baleias e os golfinhos aqui do Brasil. Espero que vocês tenham curtido. Para quem quiser saber um pouco mais, convido vocês para conhecer a página do Projeto Maui. E é isso daí, galera. Valeu! Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais, porque nada nos ajuda mais que o famoso boca a boca, mesmo na versão online. E marquem o @Nosso Futuro em Comum pra gente poder ver que vocês estão nos assistindo, quer dizer, ouvindo. Bom, se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @MarinaGodwer no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena. Tchau, gente. Até a próxima.